Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de língua portuguesa. E eu já peço para que vocês peguem o módulo e abram na página 14, tá ok pessoal? Deixa eu mudar aqui. Então vamos lá. Módulo, página 14, tá ok? E temos aí, de olho na estrutura do gênero, né? Para conhecermos mais sobre o gênero narrativa de Enigma, você lerá agora o texto O Último Cuba Libre de Marcos Rey, né? Então veja aí, ó, de olho na rede, o texto O Último Cuba Libre pode ser acessado pelo link Espiaget, né? Por esse link aqui, ou através do QR Code, né? Eu já me prontifiquei aqui de procurar o link, né? Então veja que ao acessar esse link, pessoal, vocês vão ter acesso a esse PDF aqui com 179 páginas, tá ok? Mas calma, é um PDF com vários contos. O conto que nos interessa é esse aqui, O Último Cuba Libre, de Marcos Rey, que encontra-se na página 45 desse PDF, tá certo? Vamos fazer aqui a leitura. Durante o dia, Adão Flores era um gordo como qualquer outro. Sua atividade e seu charme começavam depois das 22 horas e às vezes até mais tarde. Então era visto levando seus 120 quilos às boates, bistrôs e inferninhos da cidade, profissionalmente, pois não só gostava da noite, como também vivia dela. Empresário de modestos espetáculos, era a salvação, a última esperança de cantores, mágicos, humoristas decadentes. Dizia que se dedicava a esses náufragos por puro espírito de solidariedade, pilhéria capaz de comover até os que não tivessem espírito boêmio. Alguns desses artistas haviam tido a sua vez no passado, pouco ou muito prestígio, até serem abandonados pelo público. Adão não abandonava ninguém, talvez devido à tão propalada bondade dos obesos. Com o tempo, Adão Flores adquiriu outra profissão, paralela à de empresário da noite, a de detetive particular, mas sem placa na porta e mesa sem porta, atividade restrita apenas a cenários noturnos e pessoas conhecidas. Apesar de agir esporadicamente e circunscrita a poucos quarteirões, Adão Flores começou a ganhar certa fama graças a um jornalista, Lauro de Freitas, que começava a fazer dele personagem frequente em sua coluna, a ponto de muita gente supor tratar-se de ficção e mais nada. Adão Flores apareceu no Yes Club, cumprindo seu itinerário habitual. Rara era a noite em que não comparecia ao tradicional estabelecimento da Bianca, onde seus casos tinham grande repercussão e onde, a seu ver, se reuniam as mais prestativas ninfetas. Mas nem teve tempo de sentar-se. Uma mulher nervosíssima, que já o guardava, aproximou-se dele um tanto ofegante. Lembra-se de mim, Adão? Estela Lins? Como vai o malandro do seu marido? Anda sumido. É por causa dele que estou aqui. Adão, você não pode me acompanhar? Meu carro está na porta. É um caso grave. O que aconteceu? Direi tudo no carro. Júlio Barrios, mexicano, cantor de boleros, fora um dos contratados de Adão que mais lhe deram dinheiro nos quase 10 anos que estiveram sob contrato. Seu valor era contestado por muitos, mas até esses concordavam que o bigodudo era o mais personalíssimo intérprete de Perfume de Gardenia, Total, Roy, Somos. Quando o público se cansou dele, Flores levou-o às churrascarias, salões da periferia e cidades do interior, etapas do declínio de qualquer cantor. Júlio não se abateu totalmente, pois enquanto tivesse uma mulher apaixonada ao seu lado, podia levar a vida. Estela dirigia atabalhoadamente um Fusca em estado de desmaterialização. Disse que Júlio está assustado? Disse apavorado. Por quê? Telefonemos ameaçadores. Quem seria a pessoa? Ele disse que não sabe, mas você acha que sim. Pode ser algum traficante de drogas. Ora, Júlio nunca mexeu com isso. Trabalhamos juntos há anos a fio e nunca vi cheirar nada suspeito. Sua obsessão sempre foi outra. O que o empresário detetive imaginava era a ameaça de algum marido ou amante ciumento. Daí Júlio não revelar nada a Estela, sua terceira ou quarta mulher desde que chegara ao Brasil.
Apesar da decadência artística, Júlio continuava bem sucedido nessa modalidade esportiva. Adão conhecera diversas favoritas do sultão mexicano, todas apaixonadas e dispostas a dividir com ele o que faturassem. Aliás, odiava mulheres ociosas e sempre lhes permitia a liberdade de ir e vir ao trabalho. Assim, Estela era esteticista com boa clientela. Glória, a antecessora, possuía um sebo de livros espíritas. E Merusca, massagista, com técnica própria, cuidava da coluna de uma legião de velhos generosos. Júlio sabe que veio me buscar? Sabe, disse que quer tomar um Cuba Libre com você, como nos velhos tempos. Espero que ele não acredite muito na coluna do Lauro Freitas. Não sou tão bom detetive assim. Estamos chegando. Estela estacionou o carro diante de um pequeno edifício de 3 andares. O casal morava no primeiro, cujas luzes estavam acesas. Passaram por um portão de ferro, atravessaram um pequeno corredor e chegaram à porta do apartamento. A mulher abriu a porta, acendeu a luz e indicou um velho divã ao empresário. Foi se dirigindo ao interior do apartamento, anunciando: Adão está aqui, querido. O empresário detetive largou todo o seu peso numa mirrada poltrona que protestou, rangendo. Não conhecia aquele apartamento. Júlio, sempre que mudava de mulher, mudava também de endereço. Glória, por exemplo, fora ao supermercado e ao chegar em casa não encontrara mais. Merusca não vira mais nem a sombra dele ao voltar do cabeleireiro. Júlio explicava aos amigos que seu coração sensível não suportava despedidas. Alguns o elogiavam por isso. Quem é o senhor? Adão ouviu de repente a voz de Estela, vinda do quarto em tom de pavor. O que faz aqui? Adão levantou-se. Algo de anormal acontecia. Novamente a voz de Estela, agora um grito. Júlio! Adão deu uns passos enquanto Estela aparecia à porta do quarto, tentando dizer alguma coisa. O detetive entrou precipitadamente. A primeira imagem que viu foi Júlio sobre a cama, ensanguentado. Estela apontou para a janela aberta. Ele fugiu. Adão correu para a sala e Estela abriu a porta do apartamento. Os dois precipitaram-se para a rua, ela na frente. Logo adiante havia uma esquina que o criminoso já devia ter dobrado. Estela segurou Adão pelo braço. Vamos correr, Júlio. Regressaram ao apartamento. Vamos socorrer, Júlio. Regressaram ao apartamento. A lâmina toda de uma tesoura comprida estava enterrada nas costas de Júlio. O detetive apalpou-lhe o peito. O coração já não batia nem no ritmo lento do bolero. Enquanto a polícia não chegava, Adão dava uma olhada no quarto. Estela, em prantos, aguardava a presença do cunhado, um de seus únicos parentes. Flores notou que algumas gavetas de uma cômoda estavam abertas. O criminoso estivera procurando alguma coisa. No peitoril da janela, um pouco de terra, certamente deixado pelos sapatos de um homem que saltara. E sobre o criado mudo, um copo, último Cuba Libre que Júlio não terminara de beber, sem gelo. Quem tomaria um Cuba sem gelo no calor daquele? Foi ao encontro de Estela na sala e a achou dobrada sobre o divã. Gostaria de conversar com o zelador. O prédio não tem zelador, apenas uma faxineira no prédio da manhã. Acho que poderia reconhecer o homem. Nunca mais o esquecerei, garantiu Estela. Era baixo, troncudo e tinha os olhos puxados. Já o vira antes? Não. Adão retornou ao quarto para dar mais uma espiada. Dali a instantes a polícia chegou, um delegado de 2 tiros. Não mexi em nada, disse Flores, e cuidado com o peitoril da janela. A terra do sapato nele foi por onde o criminoso fugiu. O senhor viu? Não, mas a dona Estela poderá ajudar a fazer o retrato falado dele. Ela o encontrou no quarto de Júlio. O delegado encarou o detetive. Você não é um tal Adão Flores, metido a Sherlock? Sou esse tal, mas vim aqui com um amigo chamado por Estela. Júlio tinha recebido uns telefonemas ameaçadores. Adão deixou os tiras trabalhar e saiu do quarto. O criminoso saltara da janela para o corredor cimentado que rodeava o edifício. Para baixo o santo tinha ajudado, mas subir pela janela teria sido difícil. Certamente ele tocara a campainha e entrara pela porta. Talvez, porém, pisar em algum jardim, como estava a terra do peitoril. Havia jardim à entrada do edifício? Um dos tiros apareceu à porta com uma pergunta. O senhor deixou uma ponta de cigarro no cinzeiro? Há 2 lá, mas só uma é de marca de que Júlio fumava. Só fumo em reuniões ecológicas. O criminoso deve ter tido tempo para fumar um cigarro. Só pode ter sido ele, pois Estela não fuma.
Adão permaneceu no apartamento até a chegada da polícia técnica, quando Stella Lins, num bagaço, foi levada pelo cunhado, que antes de sair declarou com todas as letras: Júlio bem que mereceu isso. Um vagabundo, explorador de mulheres. A polícia não devia perder tempo procurando o assassino. Já era madrugada quando Flores retornou ao Yes Club. Estava cansado, que ninguém é de ferro. Contou a todos o que sucedera, recebendo em troca uma informação. Júlio Barrios aparecera por lá naquela semana muito feliz. Uma gravadora resolvera lançar um LP com seus maiores sucessos, Recuerdos, no qual depositava muitas esperanças. Planejava inclusive pintar os cabelos para renovar o visual. Estava animadíssimo. No dia seguinte, Adão Flores compareceu à polícia para prestar depoimento. Stella, por sua vez, estava cooperando. O retrato falado do criminoso já estava pronto e sairia em todos os jornais. O delegado, porém, já manifestava uma suspeita. Não gostei de cara daquele cunhado. Stella pode até estar tentando protegê-lo. Não creio, replicou Adão. Era apaixonada pelo cantor. Mas amores passam, comentou o delegado, como certas modas musicais. Adão Flores foi ao jornal de trabalho a Lauro de Freitas. Quantos quilos você pesa, Lauro? Acho que estou engordando. Que mal há nisso? Os gordos são belos. 70 quilos. Então vem. Onde? Você tem o mesmo peso do homem que matou Barrios, segundo a declaração de Stella na delegacia. E isso me torna suspeito? Vamos ao apartamento. À porta do edifício, Adão identificou-se a um guarda que vigiava o lugar desde o assassinato. Não foi fácil convencê-lo a deixar que o detetive e o jornalista entrassem no apartamento. Estamos aqui. E agora, Adão? Você vai fazer uma coisa, Laura. Saltar do peitoril da janela para o corredor. Abrir a janela e o jornalista espiou. Altinho. Posso sentar no peitoril? Não, suba nele e salte. E se o paraquedas não abrir? Não salte ainda. Vou para a sala. Aguarde minhas ordens. Então salte e corra até a entrada do edifício. Adão voltou para a sala, deu as instruções e ficou atento. Ouviu o baque dos pés de Lauro no cimento e, em seguida, seus passos rumo ao portão. Pouco tempo depois, Lauro voltou à sala. O que quer mais? Ser plantar bananeira. Como um atleta amador, você não pode ser pago, mas vou lhe fornecer uma bela história para sua indigna coluna. Não tire os olhos de mim. Agora vamos à gravadora Metrópole. Por quê? Porque quero pôr na cadeia a pessoa que matou o melhor intérprete de perfume de Gardênia. Quem fez isso é meu inimigo pessoal. Não se apaga assim um parágrafo da história. Adão e Lauro foram à gravadora, onde o detetive conversou com o diretor artístico. Sim, Barrios ia gravar mesmo o LP. Esperavam vendê-lo para uns 100 mil saudosistas. E o homem fez mais. Forneceu certo endereço de Flores, que Flores considerou importantíssimo. Quando os jornais revelaram o assassinato de Júlio Barrios, a melhor reportagem certamente foi a de Lauro de Freitas, por dentro de tudo. Adão, claro, ficou muito orgulhoso com a literatura que o amigo deitou sobre ele. O gordo era um saco de vaidade. Naquele dia saiu cedo à rua para receber os louros. O porteiro do seu hotel de 2 estrelas foi o primeiro a cumprimentá-lo com uma reverência. Logo depois, gravava uma entrevista para o rádio e uma declaração para a TV. Mas o local onde seus casos mais repercutiam era o mesmo Yes Club. Sempre ouvidos com degustada atenção por aquela senhora de cabelos prateados e pinteira longa, a Bianca, e pelo grupo de frequentadores mais íntimos. Aí sim, Adão assumia por inteiro o físico durelo, do detetive internacional. Na véspera, antes de que os jornais publicassem a solução do enigma, Adão esteve lá para contar tudo em primeira mão. Em que momento você começou a puxar o fio da meada? Perguntou a dona da casa. Sou o homem do visual, da imagem, disse Flores. Aquele Cuba Libre sem gelo me chamou logo a atenção. Júlio gostava de colocar verdadeiros icebergs nas suas bebidas. Como não havia mais gelo e o copo voltara a temperatura ambiente, deduzi que o crime tinha acontecido há algum tempo. 1 hora, talvez. Não me parece argumento suficiente para levar a conclusões, disse um homem, provavelmente um desses invejosos que estão em toda parte. Certamente não foi minha única dedução. Havia aquela tesoura, a mal ocasional demais para servir a algum criminoso determinado, que fazia ameaças telefônicas. O mesmo freguês que se recusava a bater palmas para Adão voltou a obstar. Usar armas da casa é um meio para implicar inocentes. Os romances policiais sempre relatam essas coisas assim.
Uma tesoura não oferece segurança, replicou Flores, a não ser que o criminoso tivesse sido um alfaiate. Bianca tinha outra pergunta a fazer. Houve roubo? As gavetas estavam todas abertas, não? Elas não foram simplesmente abertas, algumas estavam vazias e sabe quem as esvaziara? O próprio Júlio. O que havia nessas gavetas? Perguntaram. Tóxico? Roupas, simplesmente roupas. Encontrei-as em uma pequena mala, mas me deixei prosseguir. O que consolidou minhas suspeitas foi uma questão de acústica. Disse acústica? Disse. Aí o nosso Lauro ajudou muito. Seu peso equivale ao do homem visto por Estela. Fui com o Lauro ao apartamento do Júlio e pedi que saltasse da janela e depois corresse até o portão. Eu me plantei na sala, como na noite do crime, e ouvi perfeitamente o baque e depois os passos de seus pés no cimento. Como naquela noite eu não ouvira nada? Então você teve a certeza, adentrou-se a Bianca. Faltavam ainda os motivos. Na gravadora fiquei sabendo que o Barrios andava aparecendo na companhia de uma jovem, seu novo amor, e obtive o endereço dela, pois era para ela que telefonavam quando precisavam contatá-lo. Né? Fui procurá-la. Estava muito assustada com tudo, mas acabou se abrindo. Ela e Barrios iam viver juntos. Apenas faltava ali fazer a mala. E a confissão veio fácil? Perguntou Bianca, equilibrada em uma piteira, né? Em sua piteira. Aconteceu na própria polícia, onde fora olhar alguns suspeitos na passarela. Pretexto. O delegado já aceitara meu ponto de vista. Eu próprio lhe contei minha versão. Estela surpreendera a Júlia quando jogava roupas na mala para sumir. Espremeu e ele confessou ia deixá-la por outra mulher. O amor é algo inesperado e o coração é fraco. Ela não gostou da letra desse bolero. Júlio vivia praticamente à custa dela. Viu a tesoura sobre a mesa, golpeou pelas costas. Depois do choque, pensou em livrar a cara. Havia terra numa floreira. Levou um pouco para o peitoril da janela. Deixou as gavetas abertas como estavam e serviu um Cuba Libre ao fundo. Antes ou depois lembrou-se de Adão das Flores. Ele tinha mania de bancar o detetive. Júlio sempre ria disso. Decidiu ir buscá-lo. Se o encontrasse, a encenação seria perfeita. Quanto à segunda ponta de cigarro, ela mesma esclareceu que a apanhara no IES enquanto esperava o detetive. Queria que ficasse bem claro que a pessoa estivera com Júlio. Enquanto isso, o gelo do último Cuba Libre derretia, pois o cadáver não poderia renová-lo. Ela agiu como uma perfeita atriz, comentou Bianca, e que grande talento. Adão concordou. Apenas participei como ator convidado. Então veja que, no final de tudo, quem matou o tal do cantor lá, né, foi a própria esposa, né? Enfim. Então temos aqui, voltando aqui para o livro, né, temos aqui as informações sobre Marcos Rey. Ele foi um escritor que nasceu em 1925, morreu em 1999. Nascido em São Paulo, foi cronista, contista e roteirista de rádio, televisão e cinema. É autor de uma coleção de romances de aventura e mistério para jovens escritos a partir de 1980. Tá ok, gente? Vamos lá. Aí temos aqui na página 15 a primeira questão. Depois de ler o texto indicado, é hora de organizar informações sobre o enredo. Preencha os espaços indicados com o nome da personagem que corresponde à referida ação. Né? Então temos aqui, atua como empresário de artistas que já foram esquecidos, no caso, Adão Flores, né? Não, a primeira questão, vou colocar assim, ó. Eu vou colocar nessa mesma ordem, viu, pessoal? A ordem vai ser essa, ó. Tipo, o primeiro tracinho aí é Adão Flores. Certo? Adão Flores, porque Adão Flores atua como empresário de artistas que já foram esquecidos pelo grande público. Um desses artistas com o qual trabalhou é, no caso, Júlio Barrios. Certo? É Júlio Barrios. Certo? Vítima de um crime. Sua atual companheira. Quem é a atual companheira de Júlio Barrios? Estela Lins. Então, Estela Lins. Certo? Procura. Quem a Estela Lins procurou? Procurou Adão. Certo? Procura Adão na noite da morte de Júlio, no caso. Na morte de Júlio, né? Não foi ele que morreu?
né? Alegando que o cantor havia recebido telefonemas ameaçadores. Como eram amigos, possivelmente poderia ajudá-los. Adão poderia ajudá-los, né? O Adão, no caso o protagonista, o detetive, não é amigo dos dois, né? Então Adão possivelmente poderia ajudá-los, pois era conhecido por suas habilidades de detetive. Fulano, a pedido de fulana, vai ao apartamento. Então Adão, quem foi ao apartamento? Adão, a pedido de quem? De Estela, né? Adão, a pedido de Estela, vai ao apartamento de quem? De Júlio. Ok? Apartamento de Júlio. E depara-se com o cantor assassinado sobre a cama. Na busca pela resolução do problema, um amigo de Adão novamente, de Adão, torna-se essencial. O jornalista, quem é o jornalista? Lauro. Opa! É o Lauro Freitas, né? Lauro Freitas. A trama está centrada na busca pelo culpado. Quem matou? Júlio Barrios. Pronto. É exatamente essa ordem, pessoal. Esses espaçozinhos aí. Adão Flores, Júlio Barrios. Tem Júlia. Opa! Júlio Barrios. Estela Lins, Adão. Certo? Vocês colocam exatamente nesta ordem. Tá certo? Segunda questão. Em uma narrativa de enigma, o culpado está presente ao longo de todo o enredo e, em geral, torna-se mais interessante quando é alguém inesperado. Justifica essa afirmação com base no texto O Último Cuba Libre. Então, vocês respondem da seguinte forma. Segunda questão. Respondo assim, ó. A culpada do crime, no caso é a Estela, né? A culpada do crime era a própria companheira. A própria companheira da vítima. Que, no caso, era muito apaixonada pelo marido, né? Mas ela matou porque ela não aceitava o fato dele estar fugindo com outra mulher, né? Da vítima. Que esteve presente a todo tempo. E mostrou-se, né? E mostrou-se extremamente ressentida com a situação. E é importante ela estar sempre o tempo todo ali, porque é o seguinte, uma narrativa de enigma, a gente vai juntando as peças, né? Então a importância da Estela estar ali presente, ou seja, da criminosa estar ali presente, é porque, tipo, conforme a narrativa, ela vai deixando pistas, né? Ou seja, ela, aos poucos ela mesma vai se entregando. Então a ideia do criminoso estar ali presente é exatamente para que o leitor ele tenha essa capacidade de poder desconfiar, porque tipo, de desconfiar do criminoso, né? Porque imagine se o criminoso não estivesse participando da trama, como a gente ia conseguir pistas? Tá entendendo? Então é importante a presença dela exatamente para que a gente consiga também fazer essas ligações, né? Você notou que a narrativa de enigma constitui uma espécie de jogo entre o leitor e a história. Isso é verdade, né? Existe um enigma que deve ser solucionado e o leitor acompanha os procedimentos de investigação. Ou seja, na narrativa de enigma, a ideia é exatamente fazer com que o leitor também entre nesse universo, ele também tente desvendar o mistério, né? Existe um enigma que deve ser solucionado e o leitor acompanha os procedimentos de investigação. Para que isso seja possível, esse gênero textual possui algumas características específicas. Agora vamos estudar a narrativa de enigma, reconhecendo tais características a partir da estrutura básica das narrativas: introdução, conflito, clímax e desfecho. São os elementos da narrativa, né? Tem que ter uma introdução para apresentar toda a situação. Na introdução, onde vai o tempo, o espaço em que ocorre tal situação. Tem a apresentação das personagens, não é isso? O conflito, né, exatamente é o momento. O conflito, no caso ali, é o momento que está ocorrendo a situação, né? O clímax é o ponto mais importante, ou seja, no momento em que a Estela encontra o seu esposo morto, ali é o clímax. Né? Tipo, ele foi morto, ele foi assassinado. Né? Então, o ponto mais emocionante da situação. Né? E o desfecho é quando tem a solução da situação. Né?
Pessoal, pra mim tá bem clarinho, eu vou tentar aqui ler junto a vocês, tá ok? Mas tenta acompanhar comigo aí a leitura, que como já falei pra vocês, o texto no livro do professor tem algumas partes que são bem clarinhas, então pra ler é quase que impossível. Fragmentos da narrativa de Enigma, o último Cuba Livre, né? Aí temos aqui, situação inicial. O que é a situação inicial, pessoal? São apresentadas as principais personagens e a relação entre elas. Geralmente, situa-se o detetive que irá resolver o enigma, né? Então, vamos lá. Adão Flores, empresário de modestos espetáculos, era a salvação, a última esperança de cantores, mágicos e humoristas decadentes, né? Veja que aqui já tem a apresentação do protagonista, né? Com o tempo, Adão Flores adquiriu outra profissão, a de detetive particular. Lembra-se de mim, Adão? Estela Lins? Como vai o malandro do seu marido? É por causa dele que estou aqui. Adão, você pode me acompanhar? Então veja que aqui temos aqui já o início, né, de toda a trama. Veja que já tem a apresentação das personagens, explicando quem são, né? Então essa aqui é a situação inicial. Ou seja, quando vai começando toda a trama. Aí a gente ainda não chegou num conflito de fato, né? No clímax, né? Conflito. O que é o conflito? É apresentado o conflito a ser solucionado, né? Então, depois que a Estela convida Adão, aí sim começa a narrativa, a explicação do que está ocorrendo, né? Que no caso, o Júlio estava sendo ameaçado, então por isso que ela foi à procura do detetive Adão, né? Então, ó, quem é o Senhor? Adão ouviu de repente a voz de Estela vinda do quarto em tom de pavor, né? O que faz aqui, né? Então foi aquele momento em que ela, ao entrar no quarto para chamar o Júlio, né, ela se depara, entre aspas, com uma pessoa, né? Que a gente sabe muito bem que isso aí foi uma invenção dela, né? Que não tinha ninguém ali no quarto, tanto é que na situação somente ela viu, né? Aí disse que pulou, tanto inclusive aquela parte que ele pede para o jornalista pular, exatamente o quê? Se o assassino tivesse de fato um assassino ali, como Estela falou, e tivesse pulado, ele teria escutado o baque, né? Mas ele fez o teste e disse o seguinte: olha, dava para ter escutado, eu não escutei ninguém pulando. Então ele já começou a desconfiar daí, né? Então o conflito já começa aí. Desenvolvimento do conflito. O que é o desenvolvimento do conflito? Desenvolve-se as ações das personagens e são apresentadas pistas que auxiliam na resolução do caso investigado. Então, é um momento em que toda a trama está acontecendo, porque no início ele está apresentando as personagens e tal, né? Mas veja que todo o desenrolar da história, né? O desenvolvimento ocorre exatamente nesse ponto aqui. Quando a Estela vai até o quarto de Júlio, chamá-lo, encontra ele lá assassinado, né? Então, veja que o conflito começa, né? A situação começa a ficar mais tensa, digamos assim, a partir desse ponto. Então é nesse ponto que começa o desenvolvimento de toda a história, né? Um assassinato, tem lá as pistas, né? Para descobrir quem foi que matou o Júlio, né? Então veja que o detetive ele começou a observar o seguinte, né? Que tinha barro ali na janela, que segundo a Estela alguém tinha pulado, mas depois ele começou a fazer algumas investigações e percebeu que se alguém tivesse pulado ali, ele teria escutado, e assim sucessivamente, né? E o clímax, e o clímax e desfecho, né? O enigma é solucionado, né? O enigma é solucionado. É apresentada a motivação do crime e como tudo aconteceu, bem como uma explicação do raciocínio lógico que levou o detetive a solucionar o caso. Então, eu vejo que o interessante é que, tipo, no desenvolvimento, a gente ainda está tentando descobrir, isso que é interessante, ainda estamos tentando montar esse quebra-cabeça. Mas se vocês observarem, o detetive lá, o protagonista, ele já tem uma luz, né? Ele já tem né? Acendeu uma lampadazinha, né? Tipo, não, já sei bem o que foi que aconteceu. Aí o que acontece? A solução, né? Ou seja, o clímax, como eu falei pra vocês, é o momento mais importante, mais emocionante da história, né? Ou seja, quando ocorre o assassinato, veja que, segundo a Estela, foi uma pessoa que estava no quarto, enfim. Mas no desenrolar da história, veja que o detetive ele já vai pegando algumas peças ali, né? Enquanto nós leitores estamos ali ainda tentando encaixar as peças, o detetive já tem a solução, sendo que essa solução ele só apresenta no final. Ou seja, na narrativa de Enigma,
a ideia é fazer com que o leitor quebre a cabeça. Então o narrador ele não pode entregar logo de cara a solução. Então ele deixa para mostrar a solução no final. O detetive ele já tem em mente o que foi que aconteceu, mas ele só deixa para revelar no final, né? Que é exatamente no desfecho. Então, pessoal, a aula de hoje vai ter aqui, né, a explicação sobre a narrativa de Enigma. Se vocês ficaram com alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp que estarei à disposição. Então, até mais.